Muy buenos días. Bom dia, Miguel Bermúdez Marín, misionero del Señor Miguel Jesucristo, Bermudes Marim, para este missionário tiempo final, do Senhor Jesus Cristo para y este todos tempo los final, ministros que están reunidos e a todos os con él allá, ministros que estão reunidos com Guatemala, ele lá na Guatemala. los colaboradores también y demás Também os hermanos y colaboradores, hermanas demais de irmãos e Guatemala irmãs da y de otras Guatemala naciones, e de outras nações, ministros aos ministros internacionales que están internacionais reunidos allá que estão en reunidos Guatemala. lá na Guatemala. Reciban mis saludos Recebam as minhas y saudações. que tengan una feliz Que tenham Navidad, Feliz Natal próspero año e próspero 2000. ano 2016. Y para los que están Para aqueles que cumpliendo año hoy, estão aniversariando hoje, como Pierre Auguste como Pierre y José Hernández y demás Augustin, personas que están cumpliendo José año hoy, Hernandes e demais pessoas que estão aniversariando hoje, felicitaciones, feliz felicitações. cumpleaños, Feliz aniversário próspero año nuevo e de vuestra vida, próspero ano novo que de las suas bendiciones de vidas. Cristo, el ángel del pacto, Que as sean bênçãos de Cristo, o anjo do pacto, estejam sobre vocês, que Ele os use grandemente em sua obra neste tempo final. del Señor Jesucristo. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Tenemos una escritura muy Temos importante para este momento para uma este momento, escritura muito importante que nos dice San Juan, en 1 de Juan, capítulo 2, na verso primeira 27, carta de João, no capítulo 2, la cual vamos a leer. Dice, e nos diz: pero la unción que no vosotros versículo 27, recibisteis de él permanece, e a unção que vós recebestes dele fica em vós, y no tenéis necesidad e não tendes de que necessidade nadie os enseñe, de que alguém vos ensine, así como la unción misma mas os com a enseña sua unção vos ensina todas as y es coisas, verdadera e é verdadeira, mentira, e não é mentira, como ella os como ela enseñó, vos ensinou, permanecer assim en nele él. permanecereis. Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. El tutor, O el tutor, maestro, o mestre, que está prometido que enseñará, que está prometido que ensinará os crentes em Cristo, el Espíritu Santo, é o Espírito prometido por el Santo, mismo Cristo, prometido pelo próprio que ha de Cristo, venir que a há los de vir creyentes en Cristo, aos crentes em Cristo, como nos dice como nos diz en San Juan, em São João, capítulo 6, no capítulo 6, verso 45, no versículo 45. escrito está en los profetas, Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Assim que aquele Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Ou seja,
A promessa é de que todos serão por Dios. ensinados por Deus. Eso concuerda con las palabras Isso concorda que el Espíritu de Dios com habló as palavras que o a Espírito de través Deus del falou profeta Isaías, por meio do profeta Isaías, diferentes lugares y a través em diferentes de lugares, Jeremías, donde nos dice e através de Jeremias, que onde ele nos disse ninguno enseñará a su que prójimo, ninguém ensinará ao seu próximo, mas que todos serão ensinados de Deus. Ahora tenemos la promesa de que Assim habrá temos a enseñanza promessa divina de que haverá um ensinamento traída divino por el mismo Dios trazido pelo próprio para Deus todos los creyentes. para todos os crentes. Y esa promesa se cumple de Essa acuerdo a las promessa palabras de Cristo. se cumpre conforme as palavras de Cristo San Juan, em São João, capítulo 14, no capítulo 14, versos 26 versículo 26. mas el Consolador, Mas aquele el Consolador, Espíritu Santo, o Espírito que el Santo, Padre enviará en que mi o nombre, Pai enviará em meu Él os nome, enseñará todas ele las cosas, vos ensinará todas as y os coisas recordará todo lo que yo. e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho Esa es la dito. forma en que todos van a ser enseñados por Essa é a forma Dios. Es como por medio todos serão ensinados por del Deus. Espíritu Santo que vendrá en la dispensación de la gracia, É por meio do Espírito Santo el que día de virá Pentecostés se cumplió na viviendo dispensação da graça, o qual, a los creyentes en Cristo no que dia de estaban reunidos Pentecostes, en el aposento alto cumpriu, y vindo aos crentes em Cristo que estavam reunidos no aposento en alto. medio de su iglesia, E Cristo em Espírito Santo tem permanecido no meio da sua igreja, ensinando a sua igreja, ensinando a cada pessoa lo hemos visto o que nós a través de vimos la historia ao longo da história del cristianismo. do cristianismo. En San Juan capítulo 15, verso 26. Em São João, capítulo 27 15, dice, "Pero cuando nos venga el versículos Consolador, 26 e 27, ele a quien disse: yo os enviaré del Padre, Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. E vós também testificareis, pois estivestes comigo desde el principio". desde o princípio. O sea que es el Ou Espíritu seja, Santo o Espírito el Santo enviado para enseñar a la iglesia, é enviado para ensinar a igreja do Senhor Jesus Cristo. y así todos serán E assim enseñados por todos Dios, serão ensinados por medio Deus, del Espíritu de por Dios, intermédio do que Espírito da de Deus, testimonio de Cristo, que testifica de del Cristo, programa do divino, programa de la primera divino, vida, da primeira vinda e da sua obra de redenção na cruz do Calvário. También tenemos Nós também temos en San Juan, capítulo em São João, no 16, capítulo 16, versos 12 en adelante, começando a partir do versículo 12 em diante, as palavras de Cristo que dizem: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las Ainda podéis, tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis pero suportar cuando agora. venga el Espíritu de Mas verdad, quando vier aquele, Él o os Espírito guiará de toda verdade, verdad, ele vos guiará em toda a porque no dirá verdade, por su propia cuenta, porque não falará de sino si que mesmo, hablará todo lo que oyere, mas dirá tudo que tiver ouvido e vos anunciará habrá o que há de vir. O sea que es Ou seja, el Espíritu de Dios, el Espíritu é o Santo, Espírito de Deus, el cual guiará o a la Espírito iglesia, Santo los que creyentes en guiará, Cristo, les enseñará las cosas que han de venir, o sea que traerá la palabra a igreja, guiará os revelando crentes em las Cristo, cosas que han de lhes venir, ensinará as coisas que hão de vir, ou seja, trará a palavra profética revelando estarán en el cuerpo as coisas que hão de místico de suceder, Cristo, para o qual escuchando todos estarão no corpo místico de Cristo, escutando a voz de Deus, Cristo, a voz de por Cristo, medio del Espíritu por Santo, intermédio do Espírito edad Santo, en edad, de era em era etapa e de etapa em etapa. Por isso é que Apocalipse, Por isso é que no Apocalipse
2 y el capítulo 3, nos capítulos 2 e 3, al final siempre dice sempre no final de la diz siguiente manera. da seguinte maneira. Veamos Vejamos el capítulo 2 y capítulo 3. nos capítulos 2 e 3. Capítulo 3, de verso 11 al 13 dice, Aqui no capítulo 3, Apocalipsis, versículos he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes, para 11 e que 12 tome disse: tu corona. Eis que venho sem demora e guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus. E também Nombre nuevo. o meu nome El que novo. tiene oído, oiga lo que el Quem tem Espíritu ouvidos, dice ouça o que o Espírito a las diz iglesias. às igrejas. O sea que es el Espíritu Santo en medio de la iglesia, hablándole, revelándole las Ou cosas seja, que deben suceder. o Espírito Santo no meio da igreja, lhe falando, lhe revelando as coisas que devem acontecer, lhe revelando o programa divino, chamando e juntando os seus filhos no corpo místico de Cristo. Também temos no Apocalipse capítulo 3, versículos 20 ao 22, onde nos diz: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Viram? É o Espírito Santo no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo, falando, mostrando as coisas que a igreja deve conhecer, mostrando para a igreja as coisas que hão de suceder. E isso no campo profético, mostrando para a igreja como ela deve crer e como deve fazer nos seus dias de existência nesta terra. Temos outras passagens em que nos fala, como por exemplo no capítulo 8 de São João, dice, les dijo, pero no entendieron que les começando no versículo 27, mas não entenderam que ele lhes falava do Pai. Disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como meu Pai me ensinou. Assim como o Pai mostrava a Cristo, ele fazia. Por exemplo, os milagres que ele fazia, primeiramente ele os via em visão. Em seguida, ele atuava e as coisas ocorriam. Mas era o Espírito de Deus, Deus em Espírito, era quem fazia os milagres. Ele diz que nada fazia de si mesmo. Era o Pai que morava nele, que por meio do Espírito Santo do anjo do pacto realizava os milagres. É importante compreendermos estas coisas para vermos que a igreja também atua e tem de atuar
hizo como Cristo en su fez ministerio, em seu ministério. porque la iglesia continúa la obra que comenzó. Porque a obra que o Espírito Santo começou em Jesus, ele continua na igreja. En Primera de Corintios, capítulo Na primeira 2, carta aos versos Coríntios, capítulo 2, 9 en adelante dice: começando no versículo 9 em diante, nos antes diz: bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló Mas a como está nosotros escrito, as por coisas que o olho não el viu Espíritu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus não las revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Que todo lo que el Padre tiene, É por meio do Espírito de Deus, do anjo do pacto, que tudo que o Pai tem sai à luz. Por intermédio do Espírito Santo, o traz à manifestação. O Espírito Santo é o anjo do pacto, é Cristo no seu corpo angelical, no seu corpo teofânico. E é a imagem do Deus vivente. E a semelhança física de Deus é o corpo de Jesus. Tão simples assim. Porém, nós vemos que todos serão ensinados por Deus. Vejamos como essa promessa se cumpre. Uma vez que todos querem ser ensinados por Deus no tempo em que corresponda viver. O reverendo William Branham, no livro das 7 eras da igreja em espanhol, nas páginas 168 e 169, ele disse da seguinte maneira, começando no penúltimo parágrafo, ele disse: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Note que aqui Jesus, pelo Espírito, se dirige somente a uma pessoa em cada era, com relação à palavra para essa era. Só um mensageiro em cada era recebe o que o Espírito tem de dizer a essa era. E aquele mensageiro é o mensageiro à igreja verdadeira. Ele fala por Deus, por revelação às igrejas, tanto a verdadeira como a falsa. De modo que a mensagem é transmitida para todos. Mas, mesmo que seja transmitida para todos que estão ao alcance dessa mensagem, essa mensagem é recebida individualmente somente por um certo grupo qualificado e de uma certa maneira. Cada pessoa naquele grupo é uma pessoa que tem a habilidade para escutar o que o Espírito está dizendo por meio do mensageiro. Aqui ele nos mostrou que o Espírito fala por intermédio do mensageiro que corresponde a cada etapa da igreja. Segue dizendo, aqueles que estão ouvindo não estão recebendo a sua própria revelação, nem tampouco o grupo está recebendo a sua revelação coletiva, mas cada pessoa está ouvindo e recebendo o que o mensageiro já recebeu de Deus. Ou seja, primeiramente, o mensageiro de cada etapa recebe a revelação de Deus por intermédio do Espírito de Deus. Em seguida, ele a passa ao povo. Esse é o seu trabalho. Como Cristo falou que, como o Pai lhe mostrava e lhe ensinava, assim ele falava. Como o Pai lhe dava, ele falava de si mesmo.
Dice, Na página 169 ele disse: en cada edad tenemos exactamente nós temos exatamente a mesma norma em cada era. que la luz Por isso é que a luz vem através de algum mensageiro por Dios levantado por Deus em um certo lugar. después de aquel mensajero, E la depois luz se daquele difunde por mensageiro, medio essa luz se difunde por intermédio do ministério de outros que foram fielmente instruídos. Mas desde logo, todos aqueles que saem nem sempre compreendem o quão necessário é dizer somente o que o mensageiro tem dito. Recordem que Paulo advertiu as pessoas que dissessem somente o que ele já tinha ha dito. salido de vosotros la palabra O de que Dios, disse ele? Saiu a palavra de Deus dentre vós? Ou llegado. só tem chegado a vós? Se alguém, ao seu bom parecer, Conozca lo que os escribo, é profeta ou porque son espiritual, mandamientos. então reconheça que o que eu vos escrevo, porque são mandamentos do Senhor. 1 Coríntios 14, 36 e 37. Segue Se dizendo: agregan aquí o le quitan allá. Y dentro de poco tiempo, el mensaje acrescentam que os aqui e tiram ali. E dentro de pouco tempo a mensagem já não está pura e o avivamento morre. Quanto cuidado devemos ter em ouvir uma só voz? Porque o Espírito somente tem uma voz, la voz de Dios. que é a voz de Deus. Paulo Paulo lhes advertiu que dissessem o que ele já tinha dito, como também Pedro o fez. Ele lhes advertiu que nem ele próprio, Paulo, poderia mudar uma só palavra do que ele já havia dado por revelação. Ó, quão importante é ouvir a voz de Deus por intermédio dos seus mensageiros e depois repetir o que foi dado a eles para as igrejas. É porque o Espírito Santo, mestre, o tutor da igreja, por meio dos mensageiros, ensina a igreja do Senhor Jesus Cristo. Essa é a ordem divina no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo. E também na página 227 do livro das 7 eras da igreja em espanhol, ele disse: e sendo que cada uma destas mensagens está dirigida ao anjo, o mensageiro humano, a sua porção é uma grande responsabilidade, como também um maravilhoso privilégio. Deus faz promessas especiais a esses homens, como no caso dos 12 apóstolos, estando assentados em 12 tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Depois, recordem de Paulo, a quem foi dada uma promessa especial, a promessa de apresentar a Jesus às pessoas da noiva do seu dia. Na página 265 deste mesmo livro, As 7 Eras da Igreja em espanhol, ele disse nos últimos parágrafos: e lhe darei a estrela da manhã. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Apocalipse 22, 16. Até que o dia esclareça e o luzeiro da manhã apareça em vossos corações. 2 de Pedro, capítulo 1, 19. Segundo esses versículos, Jesus é a estrela da manhã. Segundo esses versículos, o que Jesus é a estrela da manhã. O Espírito está fazendo uma promessa aos escolhidos das eras do obscurantismo com relação a si mesmo e depois às eras por virem. Como já temos mencionado, Jesus se identifica com o mensageiro de cada era. Eles recebem dele a revelação da palavra para cada era. Essa revelação da palavra tira aos escolhidos de Deus do mundo e os coloca em completa união com Cristo Jesus.
Esses mensageiros são chamados estrelas porque eles brilham com uma luz emprestada ou refletida, a luz do Filho Jesus. Eles também são chamados de estrelas porque são portadores de luz durante a noite. De modo que na escuridão do pecado, eles trazem a luz de Deus a seu povo. Nestas passagens que eu li, podemos ver a maneira em que o Espírito Santo, Cristo em Espírito Santo no meio da sua igreja, ensina a sua igreja, ensina aos escolhidos de Deus, aos membros da sua igreja. Assim é como todos seriam ensinados por Deus na dispensação da graça. Portanto, o ensinamento para os crentes em Cristo vem por intermédio de Cristo no meio da sua igreja em Espírito Santo, que é o tutor, é o mestre que estava prometido que seria enviado para ensinar todas as coisas que hão de suceder. É importante nós vermos que é por intermédio dos seus mensageiros que o tutor, o Espírito Santo, ensina a sua igreja e ensina a cada crente em Cristo. Foi assim de era em era, e assim terá de ser no nosso tempo também. Todo o ensinamento que o Espírito Santo, que o tutor, o anjo do pacto, que Cristo tiver para a sua igreja, o trará na manifestação em carne humana por intermédio do mensageiro que corresponde a cada tempo. Assim tem de ser para o nosso tempo também, para nos dar a fé, a revelação, para sermos transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Do mesmo modo como Cristo disse que ele não fazia nem falava nada por si mesmo, mas aquilo que ele ouvia o Pai falar e o que via o que o Pai lhe mostrava, assim é para a igreja de era em era. O Pai, em Espírito Santo, mostrando por intermédio do Espírito, através dos mensageiros, as coisas que ela deve conhecer na etapa em que está vivendo. E para o nosso tempo, a etapa é a etapa de era de ouro da igreja, a era de pedra angular, para a qual Cristo em Espírito Santo, o tutor, estará nos ensinando as coisas que devemos conhecer nesse tempo final. Nós estamos vivendo no fim do tempo, no tempo final, para o qual tem grandes revelações divinas que serão dadas, serão reveladas e mostradas para a igreja do Senhor Jesus Cristo, para obter a fé, para ser transformada e levada com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Nós estamos em um tempo muito, mas muito importante no programa divino, onde nós temos a promessa de que Deus, que Cristo se manifestará em toda a sua plenitude. Ele nos ensinará todas as coisas que nós devemos saber neste tempo final. Lembremos de que o Espírito Santo é enviado para isso, o qual sempre usou corpos de carne para falar a seu povo. Também conforme aconteceu lá em Zacarias, no Antigo Testamento, no qual o Espírito Santo falava por meio dos diferentes profetas. Zacarias capítulo 7, versículos 11 e 12.
Eles, porém, não quiseram escutar e deram-me o ombro rebelde e ensurdeceram seus ouvidos para que não ouvissem. Sim, fizeram seus corações como pedra de diamante para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviava pelo seu Espírito por intermédio dos primeiros profetas. Daí veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. Sempre Deus terá um véu de carne, por meio do qual se manifestar e falar ao povo. Primeiramente, fala ao mensageiro, depois o mensageiro recebe essa palavra, crê nela, se faz carne nele, ele a fala ao povo, o povo a escuta, Deus abre o entendimento, o povo crê, se faz carne no povo e se cumpre o que está falado nessa palavra. É assim como Deus guia o seu povo. É assim como o Espírito Santo guiaria a sua igreja de etapa em etapa. O Espírito de verdade vos guiará em toda a verdade, conforme as palavras de Cristo, o nosso Salvador. Assim vimos o tutor, o Espírito Santo, que é o mestre, que guia a sua igreja, o qual se manifesta nos diferentes mensageiros de era em era. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Como ouviriam a voz do Espírito Santo? Por intermédio da manifestação do Espírito Santo no mensageiro de cada era. O segredo, então, para escutar a voz de Deus é saber qual é o mensageiro para o tempo que a pessoa vive. Tão simples assim. Porque esse mensageiro estará trazendo a palavra para esse tempo correspondente, que é a palavra que se fará carne no mensageiro e no povo, para cumprir o programa divino que corresponda a essa etapa da igreja. Portanto, temos grandes promessas para o nosso tempo, nas quais temos a promessa de que haverá uma manifestação do Senhor para o último dia na etapa de pedra angular, onde nos estará ensinando todas as coisas que devemos conhecer, todas as coisas que precisamos conhecer para termos a fé, para sermos transformados. Será nessa etapa que será revelado o mistério do sétimo selo. E aí é onde Cristo em Espírito Santo, o anjo do pacto que desce do céu, falará como o leão da tribo de Judá, clamando como quando um leão ruge, 7 trovões, emitindo as suas vozes. E como nós ouviremos essa voz? Por meio da manifestação que ele tenha no último dia no meio da sua igreja. Ele sempre teve um corpo de carne através do qual esteve falando a seu povo. E quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa é a maneira em que o Espírito Santo fala a seu povo. Ele falou por meio dos profetas, falou por meio de Jesus, e tem falado por intermédio dos mensageiros de cada era. E neste tempo final, falará na era de pedra angular também. E nos mostrará todas as coisas que hão de acontecer em breve, neste tempo final. Nos preparará com essa palavra, que se fará carne em nós, nos preparará para sermos transformados e sermos levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Portanto, ministros, companheiros no corpo místico de Cristo, a bênção está em ouvir a voz de Deus por intermédio do Espírito Santo para o tempo em que nos correspondeu viver. Se alguém ouve a voz de Cristo, tem a bênção de Deus para o nosso tempo. Portanto, se você ouviu hoje a sua voz, não endureça o seu coração. Ele prometeu que nos falará neste tempo final, nos revelará todas as coisas que hão de suceder.
E para isso, o Espírito Santo é enviado no meio da sua igreja, para estar com seu povo durante todos os dias, mostrando-lhe as coisas que devem saber. Isso é Cristo no meio da sua igreja, manifestado em Espírito Santo de era em era no mensageiro que corresponde para cada era. Cristo disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, aí eu estarei. São Mateus capítulo 18, verso 20. E no capítulo 28 de São Mateus, versículo 20, disse: eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Portanto, Ele ainda está conosco, porque nós ainda estamos aqui na terra. E quando Ele nos leve com Ele, transformados, com corpos eternos e imortais glorificados, e nos leve com Ele à ceia das bodas do Cordeiro, então Ele continuará conosco. E todos estaremos semelhantes a Ele, com corpos glorificados. Assim, o tutor, o Espírito Santo, é o nosso mestre. É o mestre da sua igreja, que esteve ensinando todas as coisas que devem acontecer e que deve a igreja do Senhor Jesus Cristo conhecer. Por isso esteve chamando e juntando os seus escolhidos no corpo místico de Cristo, de era em era, os quais ouviram a voz de Cristo, a voz do Espírito Santo, a voz de Deus por meio do mensageiro que correspondeu para cada era. E para mim foi um grande privilégio estar com vocês, ministros, reunidos lá na Guatemala, junto com o missionário Miguel Bermúdez Marim, o qual também está com vocês. Que Deus lhes abençoe, lhes guarde. Saibam que nós temos uma promessa que foi mostrada para o reverendo Lembrana. Uma visão, a visão da tenda, onde Cristo em Espírito Santo estará manifestado no meio da sua igreja. Estará cumprindo coisas que Ele prometeu realizar. Ele estará cumprindo a terceira etapa, que é a etapa da palavra criadora sendo falada, onde haverá uma plena manifestação de Deus. Essa será a maior manifestação de Deus por intermédio do seu Espírito no meio do seu povo, quando cumprirá as coisas que faltam por serem cumpridas, e nos dará fé para sermos transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Portanto, sendo que nós somos as mãos do Senhor para trabalharmos na sua obra, ou seja, todos os crentes do último dia são os que estarão ouvindo a voz de Deus, a voz de Cristo, a voz do Espírito Santo, a voz do tutor. Aqueles que estarão fazendo a parte física, a construção dessa grande tenda catedral, porque nós somos os instrumentos para Cristo atuar na forma física. No programa, nessa parte física que corresponde a Cristo executar por meio da sua igreja. Por isso é que nós somos instrumentos de Cristo. E por isso dizemos a Cristo: estamos em tuas mãos, usa-nos conforme o teu programa, usa-nos conforme a tua vontade. Assim, sigam adiante. Miguel Bermúdez Marim, missionário do Senhor, e também todos os ministros, os irmãos, as congregações em todos os países, trabalhando na obra do Senhor, escutando a voz do Senhor, a voz de Deus, a voz do tutor, a voz do Espírito Santo nos falando neste tempo final. Para mim foi um grande privilégio estar com vocês nesta ocasião. Que Deus lhes abençoe e lhes guarde. E siga adiante, Miguel, com todos os ministros lá na Guatemala.